Olá pessoal, passei aqui para dar um recadinho para vocês sobre dois livros importantes e um filme também muito importante. Eu quero falar sobre a lei da censura, né, a 2630, que está suspensa do julgamento, mas eles estão fatiando e vão fazer alguma coisa para introduzir dentro de outras leis essa censura que os comunistas tanto querem tocar no povo brasileiro e o povo não se dá conta. Então vocês estão vendo aí na capa dois expoentes da luta pela liberdade. À esquerda você está vendo ali Armando Valladares, um escritor e poeta cubano que teve preso durante 22 anos, que ele era contra a ditadura cubana, e de tanto ele tentar combater o regime cubano, ele conseguiu sair de Cuba através de negociações com direitos humanos e tal, e ele foi exilado, saiu de Cuba. E aqui à direita temos o jornalista Oswaldo Eustáquio, que está exilado em outro país e teve que sair do país porque ele disse umas verdades a respeito dos tiranos que mandam no país e fazem e acontece, os comunistas que estão de dono do establishment, dono do país. Então, essas pessoas escreveram livros, né? Tem vários outros que escreveram também. Hoje eu vou falar desses dois aí. O Armando Valladares tem esse livro aqui chamado Contra Toda a Esperança. É um livro que está na internet, em PDF. É uma história maravilhosa. Ele conta os 22 anos que ele teve na prisão e o que ele viu nos fuzilamentos, 17 mil pessoas que foram fuziladas lá nas décadas de 60, 70, na Cuba. Toda semana era um batalhão de pessoas fuziladas, só porque eram contra o bandido, ditador, corrupto, comunista Fidel Castro. E seus irmãos, né? São tudo um. E aqui à direita, o Oswaldo Eustáquio escreveu 3 livros. Esse livrinho aqui, Preso Sem Crime, ele é um e-book, deve estar ainda até de graça na internet, não sei. Eu consegui esse livrinho. Claro que quem quiser comprar, compra, mas ele estava de graça até bem pouco tempo. Que a filha dele, uma menina de 15 anos, é que está lutando pela família, porque a família perdeu todos os recursos, né? Não tem emprego, não tem comida, tem os irmãos pequenos para sustentar, e ele teve que sair do país, senão estaria na cadeia por ordem do ditador supremo. Então, meus amigos, o que eu quero dizer é o seguinte: os comunistas, os parceiros do Lula, desse energúmeno, esse lixo, nem vou dizer o que eu penso, montaram um projeto de lei, os comunistas montaram um projeto de lei com base nos artigos do Código Cubano, Código Penal Cubano. Então ali prevê punições severas para quem criticar o governo, quem criticar o ditador, chamar o ditador de corrupto, ou seja lá o que for. Então, lá em Cuba, já houve condenações até de menores de idade a mais de 20 anos de prisão porque eles protestaram contra a fome, contra o desemprego, contra a falta de liberdade e foram parar na cadeia. Penas que cumulam a mais de 2.000 anos de cadeia. O último protesto em 2021 aconteceu isso. As cadeias estão cheias de gente, dissidentes políticos. E o novo Código Penal cubano, ele entrou em vigor em meio aos julgamentos dos ativistas presos lá em 11 de julho de 2021. Então aí foi aprovado por unanimidade, porque nos comunistas sempre o ditador é aprovado por unanimidade, as leis são aprovadas por unanimidade, ninguém é voto contrário. Então a Assembleia Nacional do Poder Popular lá de Cuba, em maio do ano passado, aprovou esse código e vem a ser uma cópia, né, uma cópia do código da antiga União Soviética. O Código Penal cubano é uma cópia literal do antigo código da antiga União Soviética. Isso está previsto no livro do Alexandre Solzhenitsyn, O Arquipélago. Ele descreve tudo isso aí, como é que as coisas funcionam. E o regime comunista afirmou à época que esse código
modernizava a lei anterior, mas na verdade ele não moderniza coisa nenhuma, ele apenas limitou, ele vetou os protestos populares, aumentou a censura, restringiu o financiamento das ONGs que ajudavam as pessoas e os meios de comunicação independentes, diga-se sites de direita, internautas, e regulou as atividades online por meio de novas categorias criminais chamadas de crimes digitais. Então, esse é a mesma coisa que os comunistas querem criar aqui no Brasil, os crimes digitais, para evitar que as pessoas falem, né? Chegou no Brasil através do Foro de São Paulo e através dos comunistas, como o redator dessa PL aí, a PL da censura, que é chamada PL 2630, a Lei da Censura. Bom, agora os crimes levam a pena de morte. Mais crimes levam a pena de morte. Alguns já levavam e agora quase 100% dos crimes contra os políticos ladrão lá é pena de morte. O regime comunista cubano estava matando pouco, pelo visto, né? Então agora o novo código aumentou o número de crimes puníveis com a pena de morte de 20 para 24 e ampliou o número de casos com a possibilidade de prisão perpétua. Tem muita gente lá que vai morrer na cadeia. Isso aí a ONU não vê, isso aí não tem problema. Então as sanções para quem ajuda a financiar as ações de quem critica o Estado democrático de direito, que de direito e de democrático não tem nada, também são mais severas, podendo chegar a 10 anos de prisão. Então, para a escritora e ativista Marta, o mais ativismo político é qualquer forma de dissenso, né? Qualquer coisa é ativismo. Então, a entrada em vigor desse Código Penal em Cuba aconteceu no mesmo tempo que ocorriam lá julgamentos das manifestações contra o regime. E a participação em votações foi considerada muito baixa. A insatisfação com o regime cubano não terminou após a repressão das manifestações em julho de 2021, quando o líder do regime pediu a morte e a prisão dos manifestantes em rede nacional. Aqui nós já tivemos um ministro da Justiça, do Lula, que pediu para o exército usar bala real e atirar nas pessoas que estavam se manifestando na frente dos quartéis. Ele disse em rede nacional, e tudo bem, tá ótimo, todo mundo achou bonito e ficou por isso mesmo. Nós nunca pensávamos em chegar aonde a gente chegou. Então, meus amigos, 2.000 anos de cadeia e prisão para menores de idade, os julgamentos de presos políticos nas manifestações do dia 11 de julho continuam a acontecer e já houve condenações de menores de idade a mais de 20 anos de prisão, como eu falei. E algumas penas acumulam 2.000 anos de cadeia. Vai somando isso, soma aquilo. E os julgamentos são parciais. Enquanto isso, aqui na Bananolândia, nossa, um general, que é deputado federal, subiu o tom e afirmou que não aceitará ser preso pela Polícia Federal. O Girão foi indiciado 2 vezes já nesses inquéritos das fake news, inquéritos dos atos antidemocráticos, primeira vez em 2019, depois recentemente, por fazer oposição ao lulopetismo e aos comunistas aí que estão tomando conta do país e quebrando o Brasil e ninguém vê. Então, meus amigos, eu indico para vocês o livro Contra Toda a Esperança, de Armando Valladares, está em PDF por aí, e esse livro do Oswaldo Eustáquio, Preso Sem Crime, né? E tem o livro Gulag, do Alexandre Solzhenitsyn, que está na Biblioteca do Exército, de graça também, é um livro maravilhoso, que explica direitinho o que os comunistas estão fazendo com o mundo, porque o povo não sabe, as pessoas não têm informação, não tem esse tipo de informação que eu estou dando para vocês de graça aqui. E recomendo esse filme para vocês aqui, está aqui o link, né? Ditadores, livro de regras 4. Esse aqui fala um dos ditadores mais sanguinários que já se viu falar, que é aquele cara da Uganda lá, o Idi Amin Dada. Então, o Brasil falta pouco para nós chegarmos a esse patamar que a gente está mostrando para vocês. Vejam isso aqui, prestem atenção nisso, que vocês vão ter um grande amparo para poder entender o que está acontecendo. Até mais, pessoal.